Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do quinto domingo do tempo da Páscoa. A liturgia da palavra que nos é apresentada para reflexão com a primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 26 a 31. O salmo responsorial é o salmo 21. Como segunda leitura, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 18 a 24. O Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu queria aprofundar esta reflexão se voltando para o Evangelho de hoje, que na verdade é uma parábola que Jesus faz para ensinar os seus discípulos e o povo que está ali para ouvi-lo. A parábola apresenta Jesus como a videira e os seus discípulos como ramos. Eu quero acrescentar para a nossa reflexão nesta parábola um terceiro elemento, que é o vinho. É importante nós refletirmos que o cristão, se ele está enxertado na videira verdadeira que é Cristo, ele tem que ser uva de boa qualidade. E se a uva é de boa qualidade, também sairá o vinho de boa qualidade. Nós lembramos quando Jesus esteve naquele casamento em Caná da Galileia e quando transformou a água em vinho, os convidados disseram: costuma-se servir o vinho bom no começo e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o de menos qualidade. Nós no Brasil não temos a cultura de termos vinho de qualidade, com exceção do Sul. É importante nós refletirmos que existem vinho de altíssima qualidade. Eu, fazendo uma pesquisa, encontrei vinho na internet de R$300 mil uma garrafa. Em 2018 foi feito um leilão de uma garrafa de vinho que foi vendida por 2 milhões. Temos também vinho que não chega a essa altíssima qualidade, mas são vinhos muito bons. E também tem vinho de péssima qualidade. Fazendo uma reflexão na nossa vida cristã, qual tipo de vinho nós somos? De altíssima qualidade, porque os vinhos de altíssima qualidade, saindo da videira verdadeira que é Cristo, nós podemos qualificar os santos. São muitos vinhos que atingiram um preço muito alto, mas deixaram-se esmagar no lagar, pisotear no lagar do martírio, do testemunho, do exemplo de Cristo, a videira verdadeira.
Podemos aqui citar alguns nomes: Santo Antônio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Madre de Calcutá, São João Paulo II e tantos outros tornaram-se vinho de altíssima qualidade. Mas temos também vinhos muito bons que não chegam a este preço absurdo, mas são vinhos de qualidade. Porque temos que entender que nem sempre aqueles que são santos, que viveram a vida de santidade, serão santos de altares. Quantos cristãos hoje se encontram no céu, no entanto, eles não foram canonizados pela igreja? E aí nós temos que entender que esses são vinhos de boa qualidade, embora não tenham atingido esses preços altíssimos. No entanto, dentro dessa parábola que estamos refletindo da videira e dos ramos, na qual eu estou acrescentando o vinho para nos comparar na nossa vida cristã, foram pessoas que deram exemplo e viveram profundamente uma vida dedicada ao amor a Deus e aos irmãos. Mas, infelizmente, nós temos uma terceira qualidade de vinho. São os vinhos de péssima qualidade. Muitos aqui no Brasil conhecem o vinho Chapinha, o vinho Canção, o vinho Dom Bosco. São vinhos doces. E muitos dizem, esses vinhos, ou este vinho é uma delícia, mas depois dá uma grande dor de cabeça. De fato, é esta a realidade. Nós, muitas vezes, nos deparamos com cristãos que são vinhos doces, no entanto, dá muita dor de cabeça para os seus familiares, para a sociedade, para a igreja. Porque se nós não aprendermos, e a viticultura, ela nos ensina isso, que o vinho seco é o vinho de melhor qualidade e até bom para a saúde, diferente do vinho doce. Isso acontece porque muitas vezes cristãos só querem viver uma vida sem dificuldades, sem tribulações, sem perseguições. Podemos comparar. E o vinho seco é o vinho que brota da cruz, do sofrimento, da dor, do amargor de Cristo, a videira verdadeira. Enquanto o vinho doce brota de muitas realidades de cristãos ou até de igrejas que procuram uma vida serena, uma vida tranquila, sem tribulação, sem dificuldades, sem querer passar por tribulações, levam uma vida doce, uma vida que não se compromete com a cruz. Jamais seremos vinhos de alta qualidade. Jamais seremos cristãos de alta qualidade se nós não nos comprometermos com a cruz. Por isso é importante entendermos que para que possamos produzir vinho de alta qualidade,
é preciso buscar cada dia a conversão do coração. Basta olhar para a primeira leitura de hoje, olhar para a vida de São Paulo. São Paulo, na sua vida, na sua relação com Deus, era um vinho de péssima qualidade. Talvez um chapinha, talvez um vinho Dom Bosco. E ele perseguia os cristãos, ele aprovava o assassinato dos cristãos. Mas hoje, na primeira leitura, percebemos que São Paulo ele teve um encontro pessoal e profundo com Cristo e deixou de ser vinho chapinha para passar a ser um vinho de boa qualidade, um vinho do Porto, um vinho bom, e depois tornou-se um vinho de altíssima qualidade, que talvez nenhum outro cristão que já veio na parte da terra tenha atingido a qualidade que São Paulo atingiu na sua vida cristã. Então, é importante nós entendermos, se hoje somos cristãos de má qualidade, que como um vinho doce damos dor de cabeça para a nossa família, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade paroquial, Deus pode fazer em nossas vidas aquilo que fez na vida de São Paulo. Uma grande transformação. Mas é importante nós olharmos para a realidade desta videira plantada e desses ramos que brotam desta videira. Para que se faça um vinho de boa qualidade, é necessário uvas de boa qualidade. Aí depende do ambiente que a videira está plantada, do cuidado do viticultor, do terreno que foi plantado. Olhemos para a nossa vida. Qual é o ambiente que nós estamos vivendo como ramos dessa videira que é Jesus? É muito triste quando o ambiente que nós vivemos não favorece a nossa vida cristã na santidade, em nos transformarmos vinhos de boa qualidade. E muitas vezes esses ambientes negativos estão presentes dentro dos nossos próprios lares, diante das brigas que encontramos dentro de casa, os programas de televisão que assistimos, a internet que nós acessamos e tantas outras realidades que vai nos levando a nos conformarmos de sermos um vinho de péssima qualidade, um cristão de péssima qualidade. Precisamos lutar para mudarmos esta realidade. E é claro que na parábola do Evangelho de hoje, nós sabemos que Deus, Pai, é o agricultor. No entanto, Ele concede a cada um de nós administrarmos a nossa vida. E aí nós nos tornamos os viticultores, cuidadores desta vinha. E como ramos, nós precisamos cuidar para que chegue seiva na nossa vida espiritual. E como fazemos isso? Com a oração. Se nós não rezarmos,
jamais seremos vinho de boa qualidade ou de altíssima qualidade. Também a penitência, a caridade, são caminhos que precisamos trilhar para que possamos nos tornarmos vinhos de alta qualidade. Porque, na verdade, todo cristão tem que ter este desejo de tornar-se, dentro dessa parábola, um vinho de alta qualidade, ou seja, atingirmos a santidade de vida, porque Deus tem toda esta preocupação conosco. Porque em uma outra parábola do vinhateiro, ele vai dizer que buscou esta vinha no estrangeiro. Foi buscar-nos lá no pecado. Plantou-nos num terreno fértil o nosso batismo. Nosso batismo é o terreno fértil. E cuidou, regou com a Eucaristia, com a sua palavra, com o seu amor. Mas muitas vezes, quando ele vai buscar frutos, só apresentamos frutos azedos, de má qualidade, depois de tanto investimento em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta parábola do vinhateiro, sejamos ramos dentro desse contexto da parábola que produza frutos e frutos de qualidade. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.